TV Soares. Olá, sejam muito bem-vindos em nosso canal TV Soares Gospel. É um prazer sempre poder estar aqui trazendo conteúdos e informações de maneira generalizada. Hoje nós iremos trazer mais um assunto de maneira minuciosa, de maneira clara, a respeito de um dos maiores personagens da Bíblia. Dentre tantos personagens que a nossa Bíblia Sagrada tem, eu quero trazer apenas um desses personagens para que nós possamos expor neste vídeo de hoje. Um conteúdo muito forte, muito bom, e eu quero trazer as informações que envolvem a vida do profeta João. É sobre ele que nós iremos expor de maneira minuciosa, de maneira clara. Podem ficar à vontade para fazer as suas anotações, porque nós iremos fazer aqui um resumo, o relato a respeito de João. Algumas informações que fazem parte da vida dele neste vídeo de hoje. Pois bem, a primeira coisa que eu quero destacar sobre este personagem, o nome João, é que o nome dele de fato é João, mas esse Batista, como alguns acreditam que era o nome dele ou que faz parte do nome dele, não procede. Pela seguinte razão: essa palavra Batista, ele ganhou ou adquiriu, ou alguém colocou nele, no tocante a batizar pessoas que arrependiam dos seus pecados e se convertiam ao cristianismo ou a Jesus Cristo. Então, o nome dele é João. Esse Batista era apenas um título porque ele batizava as pessoas. Segundo algumas especulações, estudiosos dizem que o profeta João, ele batizava cerca de aproximadamente ao dia, ou por dia, 5 a 6 mil pessoas. É por isto que o profeta João, ele tinha um grupo de discípulo, aquele que segue alguém, seguiam a João, e esses discípulos de João ajudavam-lhes no tocante a batizar todos aqueles que estavam se convertendo ao Evangelho, porque João, ele pregava o arrependimento, palavra que causava um impacto tão extraordinário que as pessoas se entregavam a Cristo Jesus. Então o nome dele é João. Esse Batista é apenas um título por batizar pessoas que arrependiam dos seus pecados. O outro detalhe é a pronúncia que há no nome João. A pronúncia João no hebraico, ela é chamada de Yohanan. Yohanan. E esta pronúncia no hebraico do nome João, traduzida para o português, significa aquele que recebeu ou aquele que recebe a graça de Deus. Interessante, né? O nome de João no hebraico, Yohanan, aquele que recebeu ou aquele que recebe a graça de Deus. Uns dizem que João, ele obteve um ministério tão fecundo, tão próspero, tão produtivo, tão glorioso, por causa do recebimento desta graça de Deus. E a palavra graça é um favor concedida a uma pessoa sem mérito. A pessoa não merece, mas aquele favor alcançou esta pessoa. É a graça, é um favor imerecido. O outro detalhe que também é muito interessante
é que o próprio Jesus, na Bíblia, em Lucas 7:28, ele verbalizou que João é considerado o maior profeta nascido de mulher. Pois bem, não é nenhum outrem que verbalizou esta informação. É o próprio Jesus quem citou na Bíblia que João é maior profeta nascido de mulher. A outra informação, porque nós estamos fazendo aqui um resumo, um relato sobre este personagem, que eu gosto muito de suas histórias na Bíblia. A outra informação é que este João aí, ele nasceu por um milagre oriundo de Deus. Pelo fato que os seus pais, quem eram os pais de João? Isabel e Zacarias. Zacarias, ele exercia o ofício de sacerdote. E a Bíblia diz lá em Lucas 1 que coube-lhe em cair a sorte e ele foi selecionado para adentrar no santuário ou no templo para oferecer um sacrifício a Deus. E o anjo Gabriel, amando de Deus, visitou a Zacarias para trazer-lhes a informação de que ele seria pai. Obviamente, humanamente falando, era coisa impossível, porque a sua mãe Isabel era estéril. Mulher estéril é fato, não pode gerar. Então, para ele vir ao mundo, o anjo Gabriel trouxe a informação a Zacarias, porque Deus, quando fala, ele garante. E Deus falou através do anjo para ele que ele seria pai. Então o nascimento de João é um milagre, ou foi um milagre. Os seus pais eram uma família sacerdotal e, segundo a cultura, ele também deveria exercer o papel de sacerdote, mas aprove a Deus ter os seus planos traçados para os seus na terra. A cultura, ele deveria ser um sacerdote, mas Deus fez dele um profeta. E eu encerro esta informação de hoje trazendo-lhe só mais um detalhe a respeito de João o Batista. É que ele cresceu com um grupo de pessoas nos desertos da Judéia, e este grupo que ele cresceu nos desertos da Judéia eram chamados de essênios. E esses essênios aí eram um grupo de sacerdotes que romperam com o templo. E João foi morar, habitar nos desertos da Judéia e cresceu juntamente com esses essênios. Tanto é que lá em Lucas fala que o menino crescia e ficava robusto no deserto. No deserto, João teve um crescimento e ficou robusto, cresceu de uma forma tão maravilhosa. E esses essênios aí que João cresceu juntamente com eles, segundo as informações dizem que esses essênios tinham alguns detalhes que ele exercia. Ele tinha uma visão diferenciada. Ele tinha informações que envolvem esses essênios que aplica-se na vida de João o Batista. Ele tinha alguns costumes nesses desertos da Judéia. Em um dos desertos da Judéia, esses essênios eles construíram um povoado, né? Um grupo de pessoas ali que eles criou um povoado onde essas pessoas foram ali habitar. E João, quando cresceu com esse grupo de pessoas que eram sacerdotes que romperam com o templo, segundo informações dizem que os costumes que ele tinham eram, eles criavam filhos dos outros. E segundo especulações dizem que os pais de João
ele deu João a esses essênios para que crescesse com eles, e eles criaram João o Batista. O outro costume que eles tinham em um desses desertos da Judéia é que antes de amanhecer eles levantavam-se de madrugada para orar, buscar a Deus. O outro costume era priorizar, conservar os manuscritos. Manos vem de mão, critos vem escrito. Então, manuscritos significa algo que foi escrito à mão. E o outro detalhe, que é outro costume que eles também tinham, era antes de qualquer refeição, eles banhavam-se em tanques para purificar-se. Aí alguém certa feita me indagou: Léo Soares, da onde foi que João tirou a ideia de batizar as pessoas nas águas? Só temos aqui duas respostas que os estudos transmitem para nós. A primeira lição é: da onde João tirou a ideia de batizar alguém na água? A primeira lição que o estudo dá é que todo aquele que vivia crescendo em estatura nos desertos tinha o costume de banhar-se sempre com a água para hidratar a sua pele, para hidratar a si. Esta é uma informação da onde João poderia ter tirado a ideia de batizar uma pessoa na água. A outra lição da onde João tirou a ideia de batizar alguém na água, aonde os estudos dão maior probabilidade de afirmar, foi através desse grupo de sacerdotes que romperam com o templo, chamado essênio, que antes de qualquer refeição banhava-se em tanque para purificar. Então a ideia dos estudos é que João tirou a ideia de batizar alguém na água através desses essênios aí, que banhava-se em tanque para purificar-se. Eu espero ter cooperado com um relato, com algumas informações que envolvem, que permeia a vida do profeta João. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Hoje ficamos com as lições do profeta João o Batista. Deus te abençoe.